Você já ouviu falar dos anjos caídos? Quem são eles? De onde vieram? E, mais importante, onde estão agora? A Bíblia menciona esses seres de forma misteriosa, descrevendo sua rebelião contra Deus e seu destino sombrio. Mas o que realmente aconteceu com eles? O que poucos sabem é que esses anjos podem estar mais próximos do que imaginamos. Alguns foram aprisionados, enquanto outros ainda podem estar agindo no mundo. Suas histórias estão ligadas a eventos bíblicos assustadores, como o surgimento dos Nefilim e as profecias sobre o fim dos tempos. Hoje, vamos revelar a verdade assustadora sobre os anjos caídos, desvendando o que a Bíblia realmente diz sobre seu destino. Se você quer entender esse mistério e descobrir como ele pode afetar a humanidade, continue até o fim do vídeo. Mas antes, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos reveladores, como este. Agora vamos mergulhar nessa história surpreendente. No princípio, antes mesmo da criação da humanidade, um grande conflito ocorreu nos céus. A Bíblia nos revela que Deus criou seres celestiais poderosos, chamados anjos, para servirem e executarem sua vontade. Entre eles, havia um ser de luz magnífico, um querubim ungido, conhecido como Lúcifer. Seu brilho e sua sabedoria eram incomparáveis. No entanto, algo terrível aconteceu. Seu coração se encheu de orgulho. A Escritura nos diz: você dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Isaías 14. Lúcifer não queria apenas servir a Deus, ele queria ser Deus. Esse desejo de grandeza levou à primeira rebelião da história. Lúcifer convenceu 1/3 dos anjos a se voltarem contra o Criador, persuadindo-os de que poderiam governar por si mesmos. Mas Deus, que é soberano sobre tudo, não permitiu que essa revolta prevalecesse. O livro de Apocalipse descreve uma batalha épica. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. Apocalipse 12. Os anjos rebeldes foram expulsos do céu, lançados para longe da glória divina. Mas a pergunta que fica é: para onde eles foram? Estariam confinados em um lugar de trevas ou ainda vagam pela terra? Quando Lúcifer e seus seguidores foram expulsos do céu, Deus não apenas os rejeitou, mas decretou um julgamento sobre eles. A rebelião não ficou sem consequências. A Bíblia nos revela que esses seres foram condenados, mas seu destino se dividiu em 2 grupos. Alguns foram aprisionados imediatamente, enquanto outros continuam atuando no mundo até hoje. O apóstolo Pedro nos dá uma pista sobre o castigo dos primeiros. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. 2 Pedro 2. Isso significa que certos anjos caídos foram aprisionados em um local de tormento, um abismo de trevas reservado para o dia do julgamento final. Mas há também outro grupo, aqueles que ainda têm liberdade para agir. O próprio Satanás, o líder dessa rebelião, é descrito como alguém que anda ao redor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5. Isso indica que alguns anjos caídos ainda estão soltos, influenciando a humanidade e travando uma guerra invisível contra Deus e seu povo. O que poucos percebem é que essa batalha espiritual continua acontecendo ao nosso redor. Esses seres caídos tentam enganar, desviar e destruir, operando nos bastidores do mundo. Mas qual é o limite de sua atuação? Até onde podem ir? A Bíblia nos revela que alguns anjos caídos foram aprisionados, mas outros ainda estão em plena atividade.
E essa verdade pode ser mais assustadora do que imaginamos. Como vimos, Pedro menciona que Deus lançou certos anjos em abismos de trevas, aguardando o juízo final. Judas também confirma isso ao dizer: "E os anjos que não guardaram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua própria habitação, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o grande dia do juízo." Judas 1. Mas será que todos eles estão aprisionados? A resposta é não. A Bíblia deixa claro que há um grupo de anjos caídos que continua livre, operando no mundo espiritual e influenciando os acontecimentos terrenos. O próprio Jesus, ao enfrentar espíritos malignos, revelou essa verdade. Em uma ocasião, quando expulsava demônios, eles suplicaram: "Não nos mande para o abismo." Em Lucas 8. Isso significa que há um lugar de aprisionamento para esses seres, mas nem todos foram enviados para lá ainda. Paulo também nos alerta sobre essa guerra invisível, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6. Isso significa que esses anjos caídos ainda têm influência sobre governos, nações e até indivíduos, buscando afastá-los da verdade. Mas o que exatamente eles fazem? Como sua atuação pode ser vista no mundo físico? Para entender isso, precisamos mergulhar em um dos mistérios mais profundos da Bíblia: a conexão entre os anjos caídos e os Nefilim, os gigantes mencionados no Gênesis. Essa revelação pode mudar completamente sua visão sobre o passado da humanidade. Um dos mistérios mais intrigantes da Bíblia envolve os Nefilim, seres mencionados no livro de Gênesis, que parecem estar diretamente ligados aos anjos caídos. Mas quem eram eles? E qual foi o papel dos anjos rebeldes em sua existência? A Escritura nos diz: naquela época e também depois, havia gigantes na terra, pois os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Gênesis 6. A expressão filhos de Deus é frequentemente interpretada como uma referência a seres angelicais, e muitos estudiosos acreditam que esses anjos caídos cruzaram a linha estabelecida por Deus e tomaram para si mulheres humanas, dando origem a uma raça híbrida. Os Nefilim, esses gigantes, eram seres poderosos e corrompidos. Sua existência trouxe tamanha perversão ao mundo que Deus decidiu intervir de forma drástica. O dilúvio, a destruição da terra nos dias de Noé, não foi apenas um castigo para a maldade humana, mas também uma maneira de erradicar essa linhagem corrompida. Mas a história não termina aí. A Bíblia menciona que, mesmo depois do dilúvio, os Nefilim continuaram a aparecer. Tribos como os Refaíns, os Anaquins e os Emins eram descritas como gigantes na terra. E um dos exemplos mais conhecidos foi Golias, o guerreiro filisteu que Davi enfrentou. Isso levanta uma questão inquietante. Se os Nefilim foram destruídos, por que continuaram surgindo? Será que os anjos caídos ainda estavam atuando após o dilúvio? À medida que a Bíblia nos leva a uma compreensão mais profunda dos anjos caídos, vemos que sua influência não se limita ao passado. O que é ainda mais assustador é que esses seres têm um papel fundamental no cumprimento das profecias do fim dos tempos. A obra deles não terminou com a queda do império de Lúcifer, mas continua, e seu impacto pode ser percebido em cada geração. O Apocalipse, o último livro da Bíblia, revela que, nos últimos dias, o conflito entre o bem e o mal se intensificará de maneira assustadora. E foi lançado para fora o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado na terra, e com ele os seus anjos. Apocalipse 12.
A batalha celestial, que começou com a queda dos anjos de Lúcifer, culminará em um grande confronto na terra. A Bíblia fala de um exército de anjos caídos que se levantarão para enganar as nações, persuadindo os governantes e os povos a se rebelarem contra Deus. Mas a obra de Satanás e seus anjos não se limita a batalhas espirituais. Eles também se infiltram no mundo físico e nas estruturas sociais. O apóstolo Paulo adverte: o homem da iniquidade, o filho da perdição, que se opõe e se exalta sobre tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração. 2 Tessalonicenses 2. Esse homem da iniquidade, muitos interpretam como o anticristo, que será assistido e fortalecido por forças malignas, incluindo os anjos caídos. A Bíblia também nos diz que no fim dos tempos, essas forças espirituais tentarão enganar até mesmo os eleitos, se possível. A batalha final, no entanto, não será uma vitória fácil para os anjos caídos. Deus promete que, no fim, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde também estavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Apocalipse 20. Esse será o destino final de Satanás e seus seguidores. Mas enquanto o fim não chega, a luta continua. Agora, a pergunta que resta é: se esses seres estão tão ativamente envolvidos nos planos de destruição, como podemos nos proteger? Uma das perguntas mais intrigantes sobre os anjos caídos é se existe alguma possibilidade de redenção para eles. Podemos imaginar que, como seres criados por Deus, eles tenham a oportunidade de se arrepender, assim como nós, humanos, temos. Porém, a Bíblia nos dá uma resposta clara e definitiva sobre isso, e ela é mais assustadora do que muitos gostariam de acreditar. Diferente dos seres humanos, que possuem a capacidade de escolher entre o bem e o mal, e através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, podem ser reconciliados com Deus, os anjos caídos não têm essa chance. Quando Lúcifer e seus seguidores se rebelaram, eles tomaram uma decisão irrevogável. Eles não foram seduzidos pela tentação da carne, como Adão e Eva, mas escolheram conscientemente se opor ao próprio Deus, desafiando sua soberania. A Carta aos Hebreus declara: porque se nós, recebendo a plenitude da graça de Deus, voltarmos atrás, é impossível renovar-nos de novo para o arrependimento. Hebreus 6. Isso sugere que, para os anjos caídos, não há possibilidade de arrependimento após sua decisão de se rebelar. O destino deles foi selado na primeira rebelião, e por mais que suas ações ainda tenham impacto no mundo, não há uma chance de reconciliação com Deus. Jesus, em sua missão terrena, nunca falou sobre a possibilidade de redenção para anjos caídos. Em vez disso, ele alertou sobre o destino eterno dos malignos, dizendo que o lugar para o diabo e seus anjos será um lago de fogo eterno, preparado para eles. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Mateus 25. Enquanto os fiéis herdarão a vida eterna, os anjos caídos e aqueles que seguem Satanás terão uma punição sem fim. A impossibilidade de redenção dos anjos caídos é um lembrete sombrio de que as escolhas que fazemos, mesmo que pareçam pequenas, podem ter consequências eternas. E isso nos leva à última pergunta: como podemos nos proteger dessa batalha espiritual e garantir que não sejamos enganados por essas forças malignas? Agora que entendemos o papel dos anjos caídos na história e o destino sombrio que os aguarda, é essencial que saibamos como nos proteger dessa batalha espiritual que continua ao nosso redor. A boa notícia é que a Bíblia nos oferece orientações claras sobre como nos mantermos firmes contra as forças malignas. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, nos ensina a importância da armadura de Deus. Finalmente,
Sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. Revestam-se de toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6. A armadura de Deus não é uma metáfora vazia, mas uma estratégia divina para nos proteger das investidas espirituais. Ela inclui a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Primeiro, a verdade é fundamental. A mentira foi uma das primeiras armas usadas por Satanás quando enganou Adão e Eva no Jardim do Éden. Portanto, conhecer e viver pela verdade revelada nas Escrituras é essencial para resistir ao engano do inimigo. A justiça nos protege, pois ela nos conecta com a retidão de Deus, não com nossa própria força, mas com a de Cristo. A fé é nossa defesa contra os ataques que tentam minar nossa confiança em Deus, enquanto a salvação nos lembra do que Cristo fez por nós na cruz. A palavra de Deus, a Bíblia, é nossa espada. Jesus, ao ser tentado por Satanás no deserto, usou as Escrituras para repelir o inimigo. Está escrito. Mateus 4. Assim, conhecer a palavra de Deus e aplicá-la em nossa vida diária é uma arma poderosa contra as mentiras do diabo. Além disso, Jesus nos deu um ensinamento valioso para resistir aos ataques do inimigo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus 26. A oração é nossa linha direta com Deus e é através dela que encontramos força e proteção. A vigilância nos mantém atentos às artimanhas do diabo, que muitas vezes tenta nos atacar de forma disfarçada, seja através de pensamentos, tentações ou influências externas. Por último, não podemos esquecer da importância da comunhão com a igreja e com outros irmãos e irmãs em Cristo. Uma batalha espiritual não é uma luta solitária, e estar cercado por uma comunidade de fé nos fortalece e nos encoraja. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18. Portanto, para proteger-nos dos anjos caídos e de suas armadilhas, devemos nos revestir da armadura de Deus, viver pela verdade, manter nossa fé firmada em Cristo, orar constantemente e estar vigilantes. Com a ajuda de Deus, podemos resistir ao mal e permanecer firmes até o fim. Ao longo deste vídeo, exploramos o mistério dos anjos caídos, um tema profundo e assustador da Bíblia. Vimos como Lúcifer e seus seguidores se rebelaram contra Deus e, como resultado, foram lançados para fora do céu, com seu destino selado em um julgamento eterno. Alguns desses anjos caídos estão aprisionados, aguardando o juízo final, enquanto outros ainda atuam no mundo, tentando enganar a humanidade e afastá-la de Deus. Analisamos também a conexão entre os anjos caídos e os Néfilim, como uma distorção do plano divino, e como esses seres continuam a influenciar o mundo até hoje. Contudo, o que devemos entender é que esses anjos caídos já tomaram sua decisão irrevogável. Não há possibilidade de redenção para eles. Sua sentença é final. O impacto deles no mundo final será profundo. E enquanto isso, sua atuação espiritual continua em nossas vidas, tentando nos desviar do caminho da verdade. Mas a boa notícia é que, como cristãos, temos proteção contra essas forças. Deus nos fornece a armadura espiritual necessária para resistir aos ataques de Satanás e seus anjos. Através da verdade, da justiça, da fé, da oração e do conhecimento da sua palavra, podemos permanecer firmes. Dicas práticas para a proteção espiritual diária. Revestir-se da armadura de Deus. Não subestime a importância de usar a verdade, a justiça e a palavra de Deus. Coloque-a como uma defesa contra as mentiras do inimigo. Orar sem cessar. A oração fortalece nossa relação com Deus e nos dá o poder de resistir ao mal. Estar vigilante.
Observe os sinais ao seu redor e não permita que o inimigo engane sua mente com distrações e tentativas de afastá-lo de Deus. Fazer parte de uma comunidade de fé. A comunhão com outros cristãos é fundamental para fortalecer nossa caminhada espiritual. Estudar a Bíblia. A palavra de Deus é a nossa espada. Conheça-a profundamente para enfrentar as batalhas espirituais com sabedoria e discernimento. Agora, gostaríamos de saber sua opinião. O que você acha sobre o papel dos anjos caídos no mundo moderno? Já sentiu algum impacto dessas forças espirituais em sua vida? Deixe seu comentário abaixo, curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam aprender sobre essa importante verdade espiritual. E se ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever para receber mais vídeos como este. Que Deus abençoe você e sua família, protegendo-os de todo o mal. Até o próximo vídeo.